Fala galera, prazer vocês aqui de novo. Hoje, nessa aula de física, a gente vai praticamente encerrar os movimentos, né, com o movimento circular, tá bom? Ele é um movimento que muitas vezes aparece em concomitância com várias outras matérias de física, lei de Newton, ondas, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ver eles isolados, tá? Então, vamos lá. O que é o movimento circular? Quando um corpo realiza um movimento circular, quer dizer que ele vai efetuar voltas, certo? Ele vai fazer rotações. Ou seja, ele vai fazer rotações a cada intervalo de tempo. Então, quer dizer que a matéria de movimento circular, ela também possui frequência e também vai possuir período. No caso, a frequência são quantas voltas esse movimento circular realiza a cada segundo, se for em hertz, tá? E o período é o tempo em segundos que ela leva para dar uma volta. Você vai entender a importância de saber que período e frequência, além de entrar em ondas, também entra em movimento circular, tá bom? Mas vamos falar de algo um pouco mais mecânico a princípio. Para esse corpinho aqui realizar o movimento circular, obviamente você tem um menino rodando uma bolinha. Quem está mantendo esse movimento sendo circular é a cordinha. Só que, por exemplo, um carro, quando faz uma curva, ele também realiza o movimento circular e não tem nada segurando ele. A Terra, quando gira em torno do Sol, ele também faz um movimento circular e visualmente não tem nada segurando ela, tá? Porque, na verdade, toda vez que um corpo realiza um movimento circular, a gente pode falar que uma força resultante sempre vai estar presente nesse corpo. A força resultante do movimento circular é a força centrípeta. A força centrípeta é a força resultante do movimento circular. É muito importante você entender essa diferença. Olha só, se o menino está rodando essa pedrinha, a princípio a força que está presente na pedrinha aqui seria a atração da corda. A força centrípeta, ela não está atuando no corpo diretamente. Ele é a resultante de todas as forças que atuam no corpo. Então você tem que tomar um cuidado para você não acabar colocando mais uma seta aqui como centrípeta. A centrípeta, ela é a resultante de todas as forças que estão atuando naquele corpo. Então, por exemplo, se essa bolinha para girar só tem atração como força, eu estou supondo que ele está girando no sentido horizontal, tá? Não no sentido vertical, porque se ela girasse no sentido vertical, eu teria que contar o peso também nessa rotação. Então, vamos supor que ele está girando em cima de uma mesa, tá bom? Então, a atração, ela seria a força centrípeta, porque a força centrípeta é o somatório de todas as forças. Então, de novo, para frisar na sua mente, a força centrípeta não é mais uma força em cima de um corpo em movimento circular. Ela é a resultante dessas forças, ok? E a fórmula dela é mv ao quadrado sobre r. Então, para você calcular a força centrípeta, você precisa saber a massa que o seu corpo tem, a velocidade tangencial que ele se move, ou velocidade escalar, tá bom? E o raio de rotação desse movimento circular. Tá bacana? Legal. Só que assim como o meu corpo tem uma força centrípeta, se essa força centrípeta ela depende da velocidade, se por acaso a minha velocidade for constante, então olha só, presta atenção nesse detalhe que é muito sagaz, hein? Quando a velocidade é constante, eu estou num MCU, quer dizer que eu estou no movimento circular uniforme. Então quer dizer que eu não vou ter aceleração tangencial, a aceleração relativa ao aumento da velocidade.
tá bem? Só que eu vou possuir a aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta, ela não depende da variação de velocidade, tá? Então a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Então, seja o seu movimento circular uniforme ou variado, você vai ter a aceleração centrípeta, porque ela só depende da velocidade e do raio. E se você está fazendo um movimento, velocidade vai ter sempre e o raio também, tá bom? Então, mesmo que a velocidade tangencial seja constante, eu não vou ter aceleração tangencial, isso é verdade. Mas a centrípeta eu vou ter independente da velocidade ser constante ou não. Então, você tem a fórmula de força centrípeta e de aceleração centrípeta, tá legal? Além disso, eu tenho que complementar um pouco mais esse formulário aí. Eu também consigo associar um outro tipo de velocidade. Porque quando, por exemplo, o meu corpo faz um movimento circular, ele não só percorre um espaço escalar, ó. Ele não somente faz um ΔS, ele também faz um Δθ, ele também faz uma transgressão angular, né? Ele percorre um espaço angular. Isso quer dizer que além da velocidade escalar, eu tenho também velocidade angular no movimento circular. E isso se dá pela fórmula V igual a ômega-R, onde ômega é a minha velocidade angular, que ela é medida em radianos por segundo. Legal? E eu consigo também associar as duas velocidades ao período e à frequência dessa oscilação. E as fórmulas seriam que a velocidade escalar é 2πrf ou 2πr sobre t. Da mesma maneira, eu consigo fazer a relação entre a velocidade angular e o período e a frequência, tá? A velocidade angular é 2πf ou 2π sobre t. Então, antes de qualquer coisa, para você conseguir trabalhar bem com o movimento circular, você precisa ter domínio sobre esse formulário aqui, ó. Falou de movimento circular, você precisa ter garantia de que essas fórmulas já estão na sua mente com muita tranquilidade. Porque, como eu te falei, as questões de movimento circular elas podem cair sozinhas, mas elas também podem cair associadas a outras matérias. E se você não tiver o formulário de circularmente, você vai ter uma certa dificuldade para conseguir fazer relação com essas matérias, que poderia ser eletrostática, ondas, MHS, gravitação, tá legal? Todas essas matérias caem com uma relação ao movimento circular. Então, ele, teoricamente, eu acho até mais simples do que um movimento oblíquo, um movimento horizontal, porque o movimento circular, se você tiver o domínio do formulário, a não ser que seja uma questão bem sofisticada, é só a aplicação de fórmula, tá bem? Então, vamos ver aqui como que a gente aplicaria alguma dessas fórmulas. Olha só, vou botar um exemplozinho aqui, só para você se situar em como você teria a aplicação dessas fórmulas. Eu vou ter aqui um exemplo 1. Eu tenho aqui uma mesa. Um menino vai prender com um prego uma cordinha e uma bolinha, ó. E aí ele vem nessa bolinha e dá um petereco. Supondo que essa corda vai ficar esticada o tempo todo, essa bolinha vai fazer uma rotação, ó. Ou seja, essa bolinha vai realizar um movimento circular, tá? Vou dizer que o tamanho da cordinha é 20 centímetros, a massa da bolinha é 2 quilos. Legal. E no momento que esse menino dá um peteleco nessa bolinha, essa bolinha vai receber uma velocidade de 30 metros por segundo. E eu vou desprezar o atrito que acontece entre a bolinha e a mesa, pelo menos por enquanto, tá? Então eu tenho que entender o seguinte: o que acontece com essa bolinha, gente? Se ela está sobre a mesa, se eu fizer um diagrama de corpo livre aqui, quais forças eu vou ter presente? Eu vou ter o peso da bolinha para baixo, legal? Só que como essa bolinha está apoiada numa superfície, essa superfície faz uma reação para cima, pela terceira lei de Newton.
Então ela vai ter a normal para cima, perpendicular. Em toda a superfície plana, a normal se cancela com o peso, tá? Só que eu tenho a cordinha segurando essa bolinha, ó. Então eu vou ter a tração aqui, ó. A tração vai ser para o centro do movimento. E aí que eu queria chegar. Como a normal se cancela com o peso, é como se elas nem existissem na questão. Elas existem, mas não fazem nada que mude o movimento, tá bom? Agora, a tração, ela é responsável pelo acontecimento do movimento circular. Se eu cortar essa bolinha, ela sai pela tangente. Então é isso que eu queria mostrar para você. Lembra que eu falei que força resultante do movimento circular era a força centrípeta? Então você precisa fazer um somatório das forças que são responsáveis por esse movimento. Como a tração, a normal e o peso se cancelam, a única força responsável por esse movimento circular é a tração. E como força centrípeta é a força resultante e a tração é a única, eu poderia começar dizendo que a força centrípeta é a tração, porque só tem ela. Então ela é a resultante sobre a bolinha. Então força centrípeta, mv ao quadrado sobre r é igual a tração. Ó. E aí eu tenho a massa, só que tem que ser no sistema internacional, que no caso para massa é quilogramas, certo? Só a calorimetria, a princípio, aceita grama, não esqueça disso. Então, a massa são 2 quilos, a velocidade já está no sistema internacional, 30 ao quadrado, e o raio está em centímetro. Cuidado, física sempre tem essas malícias, tá? Você precisa ter em metro, então 0,2. Com isso, eu vou ter que a minha tração é 2 vezes 900 sobre 0,2. Eu vou simplificar aqui, ó, vai dar 0,1 e essa divisão vai gerar uma força gigantesca de 9.000 newtons, tá bem? Então você consegue descobrir a força resultante de um corpo igualando a ela a força centrípeta. Anderson, sempre vai ser uma força só igual a centrípeta? Não. Se, por exemplo, o meu movimento fosse vertical, vou te dar um exemplozinho aqui. Se o meu movimento circular fosse vertical e eu quisesse avaliar, por exemplo, o ponto mais baixo desse movimento, eu teria aqui o peso para baixo e teria a tração para cima. Sempre a força que aponta para o centro do movimento, ela está vencendo. Então eu poderia falar nesse caso que a força centrípeta é a tração menos o peso. Por que menos o peso? Porque o peso estaria, vamos dizer assim, atrapalhando o movimento circular, enquanto a tração está tentando sustentar esse movimento. Até pelo fato de eles serem forças opostas, elas se cancelam. Tá bom? Agora, voltando para a questão, eu aqui consigo achar, além da tração, também o período e a frequência e a velocidade angular desse movimento, se a questão quisesse. Então, olha só, como V é igual a ômega vezes R, a velocidade escalar ou tangencial desse movimento vale 30. O raio dele é 0,2, ó. E aí eu consigo achar o ômega, que é a minha velocidade angular, 150 radianos por segundo. Além disso, a gente tem que velocidade escalar é 2πrf. Então, tendo a velocidade escalar, que é 30, e o raio, que é 0,2, a gente consegue determinar a frequência, ó. Então, a frequência seria 30 sobre 0,4π. Isso daí, resolvendo, como que você pode resolver isso? Você pode cancelar a casa decimal e completar com 0 lá em cima. Fica mais fácil, né? Então, você vai ter aqui 75 sobre π hertz de frequência. Lembrando que hertz são oscilações, rotações a cada segundo, tá? E da mesma maneira, eu poderia encontrar o período, como V igual a 2πr sobre t. Existe a fórmula também que diz pra gente que o período é o inverso da frequência, tá? Isso é mais aplicado em ondas, mas não quer dizer que a gente não possa aplicar em movimento circular. Se eu tenho a frequência, se eu inverter isso daqui, eu teria o período. Eu só vou fazer pela fórmula de velocidade para você ver ela sendo aplicada. Então, 30 é igual a 2π vezes 0,2 sobre t. Ó. Então, múltiplo pelo cruzado, você vai ter 30t
é igual a 0,4π. A gente chega aqui a tração não, cuidado, para a gente não confundir tração com período. Isso daqui é T de período. Isso é muito delicado, tá? Toma cuidado com isso. A tração do período é 0,4T sobre 30, π sobre 30. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, você teria que o período é 4π sobre 300. E simplificando, isso aqui dá π sobre 75 segundos, que você percebe que realmente é o inverso da frequência. Então você poderia ter usado essa fórmula aqui logo de cara com muita tranquilidade, tá bom? Então esse é um modelo básico aí de aplicação das fórmulas de movimento circular. Volto a reforçar que ela é uma matéria que gosta de se misturar muito em outras, gravitação, eletrostática, tá? Leis de Newton. Então é bom você ficar bastante fera nela, porque ela nunca cai sozinha, a maioria das vezes. Então, saber ela é 50% da questão, tá bom? Então, gente, a gente fecha isso aí, o módulo básico de movimento circular. Um grande abraço, tamo junto, bom estudo aí.